E aí, graça e paz, tudo bem? Tô aqui postando esse vídeo pelo IGTV para fazer um teste aqui com vocês, ver se essa forma, esse mecanismo, essa mídia aqui, se ela funciona melhor do que o YouTube ou se realmente é preferível ficar no YouTube ali. Então, queria desde já pedir os feedbacks de vocês aí, se é melhor a gente fazer por aqui pelo IGTV ou pelo YouTube, tá? Eu escolhi aqui um tema pra gente trocar uma ideia hoje. Esse tema ele está baseado numa conversa que eu tive com um amigo na semana passada. Ele me mandou um texto bíblico de Hebreus 12:6, que fala que Deus repreende e disciplina aqueles que Ele ama e castiga aqueles que Ele aceita como filho. Esse texto é bastante intrigante, porque a pergunta dele, pelo que eu entendi, está um pouco baseada nessa questão de ver Deus como um papaizinho, né? De entender Deus como pai, e como que um Deus papai poderia atuar de forma a nos castigar e nos disciplinar como se fosse algo meritocrático, né? E é massa a gente poder refletir sobre isso, porque em geral, quando a gente ouve falar sobre disciplina e castigo, a gente quer colocar a disciplina e castigo de Deus no mesmo patamar da disciplina e castigo que a gente conhece como seres humanos, sabe? Por exemplo, eu não sei vocês, mas quando me vem a palavra disciplina na cabeça, a referência mais antiga que eu tenho em mente é quando, por exemplo, eu sou dessa época que você ficava de costas para a sala e ficava de frente para o quadro, e ali durante um tempo até que a professora mandasse você sair, sabe? Assim, quando você bagunçava muito na sala e tal. Isso era um conceito de disciplina para mim. E o castigo toda vez que eu penso em castigo, eu penso nas surras que eu levava da minha mãe, ou em alguma privação que minha mãe fazia para mim, caso eu descumprisse alguma regra dentro de casa e tal. Então, essas são minhas referências mais antigas a respeito de disciplina e de castigo. Mas a gente não pode usar essas referências para poder aplicar no que Deus tem como conceito de disciplina e castigo. Deus é Deus, os conceitos dele são muito maiores. E eu acho que o próprio texto já dá uma dica disso, né? O texto, quando fala assim, Deus repreende e disciplina aqueles a quem Ele ama. Será que todas as pessoas que a gente repreende e disciplina, será que todas as pessoas que a gente castiga são pessoas que a gente ama de fato? Eu não acredito nisso. Eu acredito que muitas vezes a gente oferece disciplina, repreensão e castigo para pessoas que a gente não ama de fato, sabe? E isso pode trazer um mal entendido muito grande a respeito de compreensão. Então, partindo do pressuposto então que Deus só repreende e disciplina aqueles a quem Ele ama, pressupõe que toda repreensão, disciplina e castigo são gestos de amor, beleza? Então, se a gente falar que são gestos de amor, eu acho que já muda o paradigma, né, de disciplina, repreensão e castigo que Deus quer utilizar aí pra gente nesse texto. E aí, para a gente poder compreender melhor com base no texto o que isso significa, a gente poderia verificar alguns textos antes, alguns textos depois, para a gente entender o contexto de tudo que está sendo falado ali, para ter uma definição melhor ali do que seria essa disciplina e esse castigo no reino de Deus. A gente vê ali 2 versículos antes, se eu não me engano, o texto falando o seguinte: vocês ainda não resistiram ao pecado até derramarem sangue. Ou seja, ele está falando de disciplina e castigo em relação ao pecado, sabe? Então, quando eu penso que a disciplina de Deus, ela é uma disciplina que tem essa função, né, de nos ajudar a resistir ao pecado, porque o texto fala isso, vocês não resistiram ao pecado até derramarem sangue. Eu entendo que essa disciplina de Jesus é muito parecida com a disciplina de um personal trainer. Eu não sou muito da vibe do fitness, mas pelo meu tamanho vocês devem imaginar. Mas um dia talvez eu serei. Mas eu tenho pessoas muito próximas a mim que são, e que, conversando com elas, eu pude ver que o personal trainer, ele faz se você pedir para ele para você melhorar a sua resistência, ele vai fazer um treino para você melhorar a resistência, certo? Ele vai te treinar e vai te motivar, vai te inspirar a você resistir mais ao desejo do seu corpo, o desejo biológico do seu corpo de querer parar, de querer descansar, sabe? Eu vejo a disciplina de Deus desse texto como isso, como a própria resistência ao pecado é a disciplina de Deus. Não é fácil resistir ao pecado, dói, cansa,
Da mesma forma que dói e cansa você fazer o treino que o personal trainer te deu para você melhorar a sua resistência, sabe? Então a disciplina de Deus com relação a gente tem a ver com esse exercício, esse treino para resistir ao desejo da nossa carne de querer pecar, de querer fazer o mal, sabe? E quando ele continua dizendo assim, que o castigo, que Deus castiga aqueles que ele aceita como filho, eu fui pesquisar o que é esse castigar no original, e eu descobri que vem do grego mastix. Na verdade vem do grego uma palavra parecida com mastix, mas que remete ao mastix, que é nada mais nada menos do que o próprio flagelo, sabe? E se a gente debruçar um pouco mais na história, a gente vai identificar que muitos, na Idade Média principalmente, eles utilizavam o tal do alto flagelo, né, para poder arrancar pedaços do corpo, como uma forma de afrontar a carne na tentativa de parar de você cometer um pecado, sabe? Então eles usavam esse texto quase que como um argumento para poder se autoflagelar ali, na busca para resistir ao pecado. Embora o texto fale do flagelo, eu creio que nós estamos falando de um Deus que é espiritual. Ele não vai fazer lá de cima, trazer um chicote lá do céu e bater aqui em mim para eu ficar sangrando, não faz sentido. O que eu entendo espiritualmente quando ele fala desse castigo, eu entendo que esse castigo ele está falando de arrancar sangue, é arrancar um pedaço de nós, é arrancar vida de nós, sabe? Arrancar algo que a gente chama de vida, que não necessariamente é vida. Ou seja, na proposta de resistir ao pecado, nesse treino, nessa capacitação, nesse exercício para resistir ao pecado, a gente chegar ao ponto de ser castigado, ou seja, ser retirado de nós uma parte de nós. Eu não sei você, mas quando eu penso nos meus pecados, eu penso naquilo que Deus vem me disciplinando e me castigando. Eu tenho visto que tem pecados que a gente comete que eles são tão difíceis para a gente largar, porque às vezes eles estão envolvidos com nossos ídolos, com os nossos prazeres, as nossas válvulas de escape. Eles são tão complexos para a gente largar que a gente sangra, sabe? É como se arrancasse um pedaço de dentro de nós, a resistência a isso. Talvez aplicando até o próprio exercício físico que ele estava falando, esse castigo seria, cara, definitivamente assim, você no processo de treinar e de exercitar aí a sua resistência, você chegar a se machucar, sabe? Chegar a se machucar. E muitas vezes eu sei que isso acontece aí no meio do mundo fitness aí, embora não seja um mundo que eu desfruto ainda, como eu disse pra vocês. Bom, o fato é que essa disciplina e essa repreensão de Deus, esse castigo de Deus, tem então a ver com essa nossa luta contra o pecado. E aí isso é maravilhoso, por quê? Porque a gente, quando nasce de Deus, a gente, quando recebe esse novo coração, o coração de Jesus, a gente recebe a mente de Cristo, a gente começa a militar, o nosso espírito começa a militar contra a carne querendo fazer tudo aquilo que é mal e o espírito militando para fazer tudo aquilo que é bom. E essa militância é a própria disciplina e castigo de Deus, sabe? Para a nossa vida. Então Deus nos disciplina, nos treinando, e Ele nos castiga, permitindo que esse treino nos leve a arrancar um pedaço de nós, um pedaço importante da nossa vida. Às vezes você vem cometendo um pecado há anos, e isso começou a fazer parte de quem você é agora, sabe? E aí quando você vai nesse processo de resistir ao pecado, como um treino, você acaba chegando nesse ponto de perder um pedaço de você, perder um pedaço de vida, né? Da sua vida, daquilo que você considera como vida, embora a vida verdadeira seja aquilo que Deus está querendo, para onde Deus está querendo te levar, no oposto disso. Então é isso, eu espero que essa reflexão tenha sido útil para você, que você se disponha a ser disciplinado e castigado por Deus, na certeza de que a disciplina e o castigo de Deus são para nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus, certos de que já estamos salvos e não na tentativa de se salvar, porque isso seria necessariamente nos perder, como diz o texto bíblico. Fiquem com Deus aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixem os feedbacks, vai ser muito positivo. Valeu, um abraço.